Amém, bom dia, graça e paz, igreja. Mais uma vez quero saudar e agradecer, em nome de Jesus, a presença tão querida da nossa Cris Poli. Venha cá, minha querida, que vai estar ministrando para nós hoje. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, por isso. Bom dia, igreja. Eu acho que vou ter que fazer que nem o pastor João, comprar um iPad aí, porque está cheio de papéis aqui. Então, tudo bem, então... Vamos lá, vou orar primeiro, tá? Amém, Senhor. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o Senhor, Pai. Para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com a gente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero abrir mão desse momento de tudo aquilo que tem a ver com o meu eu, Senhor. Aquilo que eu creio, aquilo que eu penso. Para falar aquilo que está na Tua palavra, Senhor. Aquilo que está no Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Bom, eu vou falar sobre um tema que não é um tema muito fácil de entender, mas é um tema que sempre chamou minha atenção, sempre me incomodou. Incomodar no bom sentido da palavra. Sempre me levou a pensar, a meditar, né? Eu, numa célula, eu já falei um pouco sobre isso, né? Porque, como eu falo para vocês, o Senhor tem falado no meu coração sobre isso. E o outro dia, quando o pastor João me pediu para eu trazer a palavra hoje, o Senhor falou no meu coração: você vai falar sobre a minha soberania. Então, eu vou falar hoje sobre a soberania de Deus, tá? Por que eu falo que é uma coisa que não é muito fácil de entender? Por quê? Porque a gente vive no mundo natural, nós somos seres humanos e a gente está acostumado, né? Nós somos adultos todos aqui e a gente está acostumado. Oi, Marleninha, tudo bem? A gente está acostumado a decidir nossas coisas, tá? A fazer as coisas, a tomar decisões, a fazer, né? E quando a gente fala da soberania de Deus, né? É uma coisa muito, muito grande, muito forte, muito profunda e que não é fácil, pelo menos para mim, não sei, talvez para vocês sim, mas para mim não é muito fácil entender racionalmente, né? A soberania. Então, hoje eu vou tentar passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu busquei na palavra, aquilo que eu anotei, aquilo que eu orei, né? E eu creio, sabe, que esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo muito incerto, sabe, de dúvidas, a gente não saber qual vai ser o futuro da nação ou do mundo em geral, né? Mas a gente tem que crer na soberania de Deus. A gente precisa tomar posse disso. Nosso Deus é um Deus soberano, tá? E aquilo que está acontecendo na minha vida, na tua vida, ele está embaixo dos olhos de Deus. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele ouve nossas orações, Ele vê as aflições do nosso coração. Mas Ele é soberano, tá? E essas aflições já foram anunciadas na Bíblia, né? No mundo tereis aflições. Então não é de surpresa para a vida da gente. Porém, Ele fala: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esse é o nosso ânimo, essa é a nossa força nesse momento. Saber que Ele venceu o mundo, apesar de todas as aflições, todos os contratempos que Ele passou, e que nós, nele, temos esse mesmo destino, essa mesma promessa, tá? A soberania de Deus, tá? Eu vou... Deixa eu ver. É do outro lado, peraí. Ai. Peguei do lado. Soberania de Deus. Do baixo para lá, tá bom. Então, eu coloquei esse versículo aí que fala exatamente dessa soberania. Salmo 95, 3 fala: porque o Senhor é Deus soberano, um grande rei acima de todos os deuses, né? Essa é a palavra. Então a palavra está nos falando já isso, que Ele é um Deus soberano e Ele é o grande rei. Não é um grande rei, é o
grande rei. É aquele grande rei acima de todos os deuses. Então, não importa os deuses que tem por ali. O nosso Deus está acima de todos eles. E Ele é soberano, tá? É um Deus que a gente tem ouvido. O que nosso Deus é? Me fala para vocês. O que vocês acham que Deus é na sua soberania? Ele é bom. O que mais? Ele é justo. Ele é amoroso. Ele é fiel. O que mais? É um Deus cheio de graça. Então, nosso Deus é tudo isso e muito mais. Porque se a gente começar a falar de Deus, vai falar muitas mais coisas, né? Então, isso é aquilo que a palavra fala. Agora, vamos ver o que é soberania. A palavra soberania. A gente sempre fala, Deus é soberano nas nossas vidas. Deus é aquele que sabe tudo. Mas o que é soberania realmente? Olha, tanto no Velho como no Novo Testamento, a soberania está referindo-se à autoridade e a governo. Tá? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, quando a gente lê sobre soberania, a gente está falando de autoridade, de governo. Cuidado que eu estou falando autoridade, eu não estou falando autoritarismo, tá? É diferente. É autoridade, é aquele exercício da autoridade. Que mais? É um poder supremo. O poder dele está acima de tudo e qualquer poder que houver na terra. Ele é superior, ele é absoluto. Esse absoluto quer dizer tudo pode, tudo faz, tudo decide. E na Bíblia, como a gente já tem ouvido várias vezes, tudo é tudo. É tudo. Aquilo que você está pensando agora, imagina, não sabe o que estou passando na minha vida. Ele pode agir sobre isso. É um Deus que pode tudo, tá? Ele é absoluto, ele é irrestrito. Ele não tem nada que segure ele. Nada. Ele pode fazer o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Tá? Que mais? Ele tem incontestável superioridade. Ninguém pode contestar ou duvidar da autoridade dele. Tá? Isso quer dizer soberania, tá? E ele tem preponderância. O que quer dizer isso? Que a vontade dele é superior, é máxima, está acima de todas as vontades, tá? Você pode pensar em qualquer um que tenha uma vontade que você acha que pode prevalecer. Quero dizer para você que a vontade de Deus é maior e ela vai se cumprir, tá? Então, tendo isso no nosso coração, vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Então, o exercício da supremacia, tá? Isso é soberania. Isso eu encontrei em alguns livros de teologia que fala que a soberania de Deus é o exercício dele da sua supremacia, da sua do seu maior poder, vontade e tudo aquilo que ele faz. Ele está no exercício, ele coloca em prática a sua soberania. Então, nós vamos ver alguns versículos. Tá? Romanos 11, coloquei aí as referências, depois você lê, eu vou ler aqui. E fala assim, Romanos 11, do 33 ao 36. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões. Isso é verdade, né? Quem já está sentindo isso, já sentiu isso. Tem coisas que Deus decide que a gente não entende. Tudo bem, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem? Será que sou eu? Será que é você? Será que é aquela pessoa que é PhD, Master, pós-graduação? Será que é ele que sabe aconselhar a Deus? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Quem? Pois todas as coisas vêm dele, existem por ele, por meio dele e são para ele. Gente, isso é soberania, tá? Ele foi o primeiro de todos os primeiros que você pode pensar. Primeiro da gente, primeiro de tudo, primeiro da criação, antes da criação, primeiro de tudo. Ele fez tudo
Tá? Quem será que pode falar para ele, dar um palpite? Ah, Senhor, não estou concordando com aquilo que o Senhor está fazendo. Quem somos nós? Mas nós somos muito arrogantes, muito soberbos, muito orgulhosos. E nós achamos que podemos dizer, Senhor, não estou concordando com aquilo que está acontecendo na minha vida. Não estou concordando. Eu não mereço. Olha a arrogância, a soberania, o orgulho diante da soberania de Deus. Né? Vamos ver o outro versículo que está em Efésios 1, do 4 ao 8. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Olha que coisa linda. E nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. A sua vontade tem um propósito. A gente não sabe, assim, em detalhes, mas a gente sabe do propósito final, que é nos dar a vida eterna, né? Para estar para sempre com Ele. Para seu propósito da sua vontade. Deus assim o fez, para louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho. A gente cantou hoje nos louvores, né? Com o sangue do seu Filho. Pelo sangue de Jesus, nós somos livres, né? E perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós. E com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Tá? A palavra fala que se a gente está carente de sabedoria, para pedir a Deus. Porque, olha, aqui diz que Ele já derramou a sabedoria dele. Tá? Só que eu preciso pedir, eu preciso buscar o entendimento dele. Tá? Que mais? Agora, será, quando a gente lê isso aqui, será que alguém pode pensar que Ele controla nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas decisões? Será? Talvez alguém já pensou sobre isso, né? Bom, se Ele é soberano, Ele pode tudo, Ele faz tudo. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu decido, é Ele que está fazendo em mim. Não, porque isso seria controlar. Isso não seria governar. Isso é controlar. Isso não é exercer autoridade. Isso é ser autoritário. Se Ele vai controlar o que eu penso, se Ele vai controlar o que eu decido, se Ele vai controlar tudo isso, Ele está me manipulando. Ele está me dominando. Será que é isso? Mas a gente lê em Tiago 1, 13 a 18, assim. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Deus nunca é tentado a fazer o mal. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Então, quando a gente toma decisões erradas, ou tem pensamentos errados, ou tem atitudes erradas, não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque Ele é bom. E tudo que Ele faz é bom. Com um propósito bom. Tá? Ele vem da nossa natureza. Porque nós somos humanos. Nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só. Então, nós temos o próprio Deus habitando em nós. É que nós somos humanos e nós estamos acostumados a decidir, a fazer aquilo que nós aprendemos, nós achamos, nós lemos, enfim, acostumados a decidir. Mas não vem de Deus. Vem dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que a gente carrega ainda da nossa velha natureza, tá bom? Então vamos continuar. O que
aconteceu? Deus enviou a Jesus e nós temos um novo nascimento. Novo nascimento. Quem aqui já nasceu de novo? Glória a Deus. Então você e eu, nós temos o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habitando dentro de nós. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, isso, o novo nascimento, o Espírito de Deus habitando em Deus, nos deu o quê? Liberdade do domínio do pecado. Certo? Ele veio morar dentro de nós e nós não somos mais dominados pelo pecado. O pecado ainda ronda a gente, tá? Por quê? Porque nós vemos essa velha natureza daquilo que nós éramos, estávamos acostumados a fazer. Tá? Mas ele nos livrou do domínio do pecado. Isso quer dizer que o pecado não pode mais me dominar. Eu posso dizer não ao pecado. Eu posso. Antes eu não podia, porque o pecado me dominava, porque eu estava acostumado a viver nas coisas pecaminosas. Tá? Mas hoje o pecado não me domina mais. Eu posso dizer não. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é uma mudança grande na nossa vida, muito grande. Muito grande, tá? Porque nós cantamos no louvor. Eu sou livre e é pelo sangue de Jesus, tá? Eu sou livre, tá? Vamos ver para que eu sou livre. Vamos continuar. Então, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. E agora, o que eu faço? Tá? Eu sou livre do domínio do pecado. Vamos lá. O que eu faço? 1 Pedro 2:1 nos fala o que fazer. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de todo tipo de difamação. Livrem-se. Quem que tem que se livrar? Eu. Levante a mão e fala, eu. Eu preciso me livrar de tudo aquilo que dominava a minha vida e que hoje, pelo poder de sangue de Jesus, não me domina mais, gente. Eu posso dizer não, tá? Eu posso. Só que eu tenho que querer. Não é? Que mais? O que fazer? Então, como que eu faço isso? Como? João, é pela graça. Porque eu sou forte, porque eu sou inteligente, porque eu sou boazinha, porque eu faço as coisas direito, porque eu isso... Não. Nada disso. Não importa o que eu pensava de mim mesma antes de conhecer Jesus. Importa que hoje, pela graça. O que é a graça? Um favor que Deus nos faz. Ele nos fez esse favor. A gente merecia esse favor? Não, de jeito nenhum, porque a gente estava em pecado. Você pode estar me ouvindo e você falar, eu não fazia nem nada disso, eu não era nem hipócrita, nem nisso. Será, gente? Será? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu me converti, já falei isso várias vezes, já de adulta, com 3 filhos, adolescentes. Aí você começa a aprender a palavra, a ouvir a palavra, né? Aí eu ouvi falar de rebeldia, né? E eu sempre achei, que eu sempre fui uma filha obediente. Achei, sempre, tá? Que eu obedecia a minha mãe, que eu obedecia a meu pai, tudo isso. Mas um dia, quando eu fui conhecendo mais a palavra, o Senhor falou para mim, você é rebelde. Isso foi um choque para mim, foi um choque. Porque eu não achava que eu era rebelde. Aí ele foi me mostrando uma rebeldia não externa, uma rebeldia interna. Sabe quando você obedece, mas fica por dentro? Xingando do outro. Isso é rebeldia. Deus me mostrou. Eu me achava o suprassumo da obediência, entendeu? Só que ele veio falar para mim que eu era rebelde. Tá? Então, é pela graça que eu comecei a aprender a obedecer. A gente precisa aprender a obedecer. A gente não nasce sabendo obedecer. Por mais obediente que você acha que você é, por mais obediente que eu achei que eu era,
Eu não era obediente, eu era rebelde. Então eu tive que começar a aprender a obedecer. Com o quê? Com a palavra, conhecendo a palavra, lendo a palavra. Então, como que eu posso me livrar de tudo isso? Pelo sangue de Jesus, pela graça, me arrependendo diante dele. Isso está em João 1:17. E ele fala assim: pois a lei, a gente vivia embaixo da lei. Tá? Inclusive nós, antes de conhecer a Jesus, a gente vivia embaixo da lei. Isso pode, aquilo não pode, isso deve, aquilo não deve. Meu pai falava, minha professora falava, isso que o outro. Todo mundo tinha uma lei para liberar sobre a minha vida. Então eu vivia embaixo da lei, tá? Mas a lei, na antiguidade, foi dada por meio de Moisés, tá? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, tá? Então, se eu aceitei o Jesus no meu coração, a graça e a verdade veio por meio dele. Isso habita em mim, tá? Por incrível que pareça, isso habita em mim. Que mais? Romanos 5:20 fala isso também. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Isso não tem acontecido com vocês? Quando a gente lê a palavra, a gente tem muitas coisas que a gente fala, imagina, eu não era assim, eu não mentia, eu não odiava, eu não matei, eu não fiz. A gente fala, eu não fiz tudo isso aí. Mas quando a gente lê a palavra e a gente é confrontada com a palavra, a gente percebe muitas coisas que estavam escondidas embaixo essa humanidade, desse pecado disfarçado. Por exemplo, a palavra fala, mandamento desde a antiguidade, fala, não matarás, certo? Alguém já matou alguma vez aqui? Não, eu também não. Ninguém levantou a mão, então ninguém matou. Só que Deus me mostrou uma coisa. Sabe o que eu fazia antes de conhecer Jesus? Quando alguém fazia alguma coisa que eu não gostava, que eu não aprovava, ou que me machucava, sabe o que eu fazia? Eu apagava, eu ignorava. Apagava. Não tinha mais contato com essa pessoa, não ligava mais para essa pessoa, não tentava me reconciliar com essa pessoa. E Deus foi me mostrando que isso é você matar. Porque a palavra fala exatamente o contrário. Para você ir lá, acertar, perdoar, convencer. Então, tem coisas muito assim, sutis, que a gente fazia e que a gente achava que isso era normal, digamos, não tinha nada de mal. Mas quando a gente é confrontado com a palavra, com a verdade, a gente descobre que a gente era muito mais pecadora do que a gente imaginava. Tá? Que mais? Então, a gravidade do pecado. Mas, olha, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça tornou-se maior. Então, não importa que aquilo que você tenha feito, não importa o que eu tenha feito antes de conhecer Jesus. Pode ser a pior coisa. A gente já viu testemunhos de pessoas convertidas, né, que faziam coisas que aos olhos humanos são gravíssimas, terríveis, entendeu? Inclusive matar e outras coisas, né? Mas a graça superabundou. Então, se você se coloca diante de Deus, coberto por essa graça e arrependido daquilo que você fez, Ele vem e Ele transforma a tua vida. É pela graça. Não é porque eu seja boazinha, nem você seja boazinha. É pela graça, é favor imerecido de Deus, tá? Então, por que eu tenho que fazer isso? Por quê, tá? Então, ele fala para eu me livrar de toda a hipocrisia, etc e tal. Como? Então, abrindo mão, é pela graça, tá? Mas por que eu tenho que fazer isso? Me fala. Quem que manda você fazer isso? E eu vou dizer por quê. A palavra fala isso. Romanos 12, 2. Por quê e para quê? Romanos 12, 2 é um versículo muito conhecido. Ele fala, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem, quem que eu tenho que deixar?
né? Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem. Por quê? Para que tudo isso? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a vontade de Deus e o que Ele quer para mim, para você, é bom. Isso é perfeito, não tem falhas e é agradável a Deus. Então, se tem um motivo que se você me fala, e por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que renovar a minha mente? Se eu já tenho X anos, se eu já estou acostumada a viver desse jeito, a fazer desse jeito, será que eu quero? Não sei, mas eu estou dando um motivo para você. Porque a vontade não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Ela é boa, ela faz bem, ela é perfeita, não tem falha. E ela é agradável. Deus fica feliz, Ele fica alegre quando nós fazemos a vontade dEle. Quando nós nos despojamos de tudo isso que nós carregamos durante toda a nossa vida. Então, por quê? Pela bondade de Deus, né? É difícil? Então, o que você acha? É fácil ou é difícil? É difícil, é difícil. Com certeza é difícil. Mas Filipenses 2,13 fala assim: a gente não está sozinho. Deus já falou que Ele estava com a gente, que Ele acompanharia a gente. Filipenses 2,13 fala assim: pois Deus está agindo em vocês. Glória a Deus. Eu não estou sozinha, é difícil, mas não é impossível. Porque Deus está agindo em mim e em você, tá? Dando-lhes, o que Ele nos dá para a gente poder fazer isso? Ele nos dá o desejo, a vontade de mudar. Ele nos dá o poder de realizar aquilo que é do agrado dEle. Olha que lindo, será que a gente entendeu isso? Ele está com a gente, Ele está pedindo uma coisa para a gente. Ele sabe que isso é difícil, sabe? Mas Ele já está agindo em nós. Ele só está esperando que a gente disponha o nosso coração para fazer isso. Porque Ele age dando o desejo, a vontade. Deus, isso aqui é muito difícil, porque eu sou velha já, eu aprendi isso na minha vida toda, e eu não sei se eu quero mudar, porque está tão bom do jeito que está, tá? Só que Ele coloca o desejo e o poder para superar essa dificuldade e fazer o que é a vontade de Deus e que agrada Ele. Quem quer agradar a Deus? Amém. Eu também. Então, isso é agradar a Deus. Então, é difícil, sim. Mas a palavra fala que a gente precisa provar. Provar. E Deus, Ele é tão incrível que Ele sempre nos dá essa prova de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E o Salmo 34, versículo 8, ele fala isso. Olha, provem, igreja, provem e vejam que o Senhor é bom. Se a gente dá o primeiro passo, direcionado por Ele, pelo desejo dEle colocado em nós, a gente vai provar que isso é bom. Quem já provou? Quem já teve intimidade com Deus para a gente realmente provar alguma vez a vontade dEle, que é diferente da nossa, mas que é boa, perfeita e agradável. Isso traz alegria no coração, paz no coração de a gente estar fazendo a vontade de Deus. Quem já teve essa experiência? Glória a Deus. Então Deus está falando, provem. Olha, se você está duvidando daquilo que eu estou falando, então prova. Faz uma prova. Deixa eu ver. Deixa alguma coisa que você queria e pega uma coisa que eu quero para você. Ah, mas Deus, é difícil. Eu não posso, não consigo, tá? Está muito difícil. Mas prova. Dá um passo. Faz uma vez. Se você não gostou, aí você volta para trás. Mas provem e vejam que... cadê? Que o Senhor é bom. E como é feliz aquele que nele se refugia. Isso traz o quê? Alegria para a gente. É um esforço? É.
Mas a gente não está sozinho, Deus está conosco. E a gente se sente feliz. Obrigada, Senhor, eu consegui. Porque eu sou legal, sou boa. Não, gente, não. Porque Ele faz dentro de mim. Ele me leva, me impulsa a isso, entendeu? Então, a gente tem que acabar com a nossa soberba. Eu consegui, eu faço, eu deixo. Não, não deixa nada. A gente sozinho não pode fazer nada. Se a gente não tiver Deus movendo a gente para isso. Entendeu? Vamos lá. Que mais? A bondade de Deus. Provai e vede como Deus é bom. Quem já provou a bondade de Deus? Gente, a gente poder acordar todo dia, ver o sol, poder tomar um café da manhã, poder orar, é bondade de Deus, gente. É bondade. É que a gente acostuma com a bondade de Deus. É bondade. É bondade de Deus. Romanos 2:4 nos fala isso. Não percebe, igreja, será que a gente não percebe quanto Ele é bondoso? Quanto Ele é tolerante? Quanto Ele é paciente com você, comigo? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus, qual é o propósito? Levá-lo ao arrependimento, mudança de atitude. Então, se aquilo que Deus está mostrando para nós, que nós temos que mudar, nos parece difícil, a gente não quer, enfim, muitas justificativas, digamos, tá? Você não vê como Ele é bom com a gente? Como Ele é tolerante, pelo menos na minha vida? Ele é muito paciente, muito tolerante. Ele é muito bom, muito bom. Então, por causa dessa bondade de Deus, por causa de todo esse bem, essa coisa boa que eu recebo, todos os dias, desde que eu acordo até que eu vou dormir, eu preciso tomar a decisão de me arrepender, de mudar minha mente, mudar minha atitude, mudar meus hábitos. A bondade de Deus não é o controle dele, não é a ameaça dele, não é o medo que você pode ter dele, não é isso aí. É a bondade, é porque ele é bom. Eu falo, Senhor, eu vou me arrepender, me ajuda, vou mudar minha mente, vou mudar minha mente. É fácil mudar minha mente? Não, gente, não, é difícil. Porque os pensamentos vêm sozinhos, né? Não é? A gente quer mudar e vão, os pensamentos velhos vêm, né? Mas é pela bondade de Deus. Isso traz felicidade, isso traz alegria. Que mais? Vamos para... Então, agora vamos pensar um pouquinho. Como governa Deus? Ele é soberano, ele é autoridade máxima, tá? Como é que ele faz? Para a gente entender um pouco, né? Qual é essa soberania? Como que funciona essa soberania de Deus? Então, vamos lá. Ele tem, como nós já falamos, o poder absoluto e irrestrito. Tá? Todo mundo concorda? Absoluto, irrestrito. Não tem ninguém que possa dizer isso não está bom, isso não está legal. Não, ele vai fazer do jeito que ele quer, na hora que ele quer. A gente não fala, Senhor, no tempo de Deus, as coisas. Fala ou não fala? A gente está falando isso, exatamente isso. Absoluto e restrito. Do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Tá? Que mais? Ele é o Criador da terra e ele é o juiz de toda a terra também. Nós falamos no começo que ele é um Deus justo. Então, ele é o Criador, mas ele é o juiz. Então, ele está no começo, antes de tudo, e ele vai estar no final de tudo também, como juiz. Tá? Concorda todo mundo comigo? Tá bom, então tá. Que mais? Como Deus Criador, vamos ver o que acontece. Ele deu as leis, os mandamentos. Ele deu. No passado, através da lei de Moisés, e depois com Jesus, o cumprimento dessas leis, desses mandamentos. E Jesus veio e ele ensinou
Deus já tinha ensinado através das leis. Mas parece que o homem é meio cabeçudo para entender a obediência de Deus. Então ele decidiu mandar seu filho. Para quê? Para mostrar como é que se faz. Para ser um referencial na nossa vida. Porque a Deus ninguém viu, né? Nunca ninguém viu. Mas Jesus é a expressão do Pai. Então ele veio para morrer, para dar a sua vida, para liberar essa graça, o perdão. Mas também para ele ser um exemplo de como se vive uma vida obediente a Deus. Tá? Ele veio para ser nosso referencial. Ele nos ensinou, continua nos ensinando através do quê? Através da palavra. Isso aqui é o manual de instruções que ele deixou para a vida da gente, né? E ele decidiu nos dar o livre arbítrio. Ele decidiu, porque ele é soberano. Então eu vou ensinar e eu vou deixar que meus filhos decidam o que eles vão fazer. Isso é bom? Aquilo não é bom. Você decide. O que você vai fazer? Isso é soberania, gente. Isso não é autoritarismo. Soberania. Ele tem certeza de tudo de bom que ele quer para nós. Então ele nos mostra, nos oferece, mas ele deixa que a gente decida. Olha como ele é um Deus bom, tá? Ele deu para nós o poder da decisão, tá? A gente decide, sim ou não, quero, não quero. Tudo bem. A gente já falou já falaram várias vezes aqui sobre escolhas. Já teve pregações sobre escolhas, né? Porque é importante entender isso. Porque a gente tem esse poder de decisão. Porque Deus nos deu, tá? Que mais? Essa escolha é livre. Você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher o que você quiser. Sabe quando uma criança, você coloca 3 ou 4 brinquedos, aí você fala, escolhe. Ah, será que pode escolher o que você quiser, tá? Então, vamos escolher pela coisa certa. Em Deuteronômio, desde a antiguidade, em Deuteronômio, já Deus falava. Deuteronômios 30, do 19 e 20. Ele fala assim, hoje lhes dei a escolha entre a vida, que vida? É vida eterna, vida no Espírito. Porque a vida da carne a gente sabe que vai embora, a gente morre mesmo, né? Então é a vida Zoe, que é a vida no Espírito. Hoje eu desejo a escolha entre a vida Zoe e a morte. Morte que? Eterna, morte no Espírito também. Entre bênçãos e maldições. Então hoje Deus está falando, desde lá atrás. Eu já mostrei para vocês qual é o caminho para a vida e qual é o caminho para a morte. Você pode ter vida eterna, uma vida no Espírito, inclusive aqui na Terra, porque que é o que nós estamos usufruindo aqui, né? A vida no Espírito, a vida com Deus, é uma vida que nós já estamos usufruindo aqui. Ou uma morte de separação com Deus, aqui na Terra, ou morte eterna, separado de Deus eternamente. Ele já mostrou, tá? Agora, chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem, tá? Estou falando... Estou chamando os céus e a terra, todo mundo é testemunha. Você vai escolher. Escolham, ele torcendo, gente. Escolhem a vida. Para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor. Pois Ele é a sua vida. Então, Ele já estava torcendo por nós. Gente, olha, está aqui. A coisa boa e a coisa ruim. A vida e a morte. Irmão, eu estou torcendo por você. Escolha, porque se você escolhe a vida, essa vida abundante, com Deus dentro de você, com o Espírito Santo habitando dentro de você, isso vai trazer alegria, isso vai trazer felicidade, isso vai trazer vida longa para você e para seus filhos. Então, Ele já estava torcendo por isso. João, Novo Testamento, 14, 15, ele fala, Jesus falando, ele fala, olha, se vocês me amam, quem ama Jesus aqui? Amém. Então ele está falando, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Tá? Que mais? João 14, 21, tudo isso é Novo Testamento, né?
aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Ele falando várias vezes isso. Eu vejo assim que Jesus fala muitas vezes a mesma coisa, porque a gente sabe, nós como pais e os que são professores também, sabe, que para ensinar e para a gente conseguir que o filho ou que o aluno entenda e aprenda, a gente precisa repetir, 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 repetir. Tantas vezes quanto seja necessário até a gente aprender. Como se Jesus está falando, olha, já falei, eu volto a falar. Se você me ama, obedece. Aquele que me ama, obedece meus mandamentos, né? Então vamos lá, no próximo. João 15:10. Ele fala, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Hein? Assim como eu, Jesus falando, obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Quem quer permanecer no amor de Jesus? Obediência aos mandamentos. Não tem outra saída. Não tem. Tá? Vamos continuar. E 1 João 5, 2, 3, fala também. Sabemos que amamos os filhos de Deus, porque Ele manda amar a Deus e amar a seu irmão, como a si mesmo, ou melhor, como Jesus nos amou, né? Que Ele fala depois, um novo mandamento os dou. Amem a seu irmão, como Jesus amou, que é muito melhor do que como eu amo a mim mesmo, né? Porque às vezes a gente não se ama muito, né? Mas Deus nos amou, tá? Então, sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer seus mandamentos. Ele continua falando a mesma coisa. Agora, Deus como juiz. Isso como Deus criador, tá? Então, Ele criou, deu o poder de decisão, livre-arbítrio, livre escolha, tá? Então, agora é o ensino, tudo isso. Ele fala, olha, o caminho é obedecer meus mandamentos. Agora vamos ver Deus como juiz, porque Ele é criador e Ele é juiz. Deus como juiz está em João 12, do 48 ao 50. Ele fala assim, mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que eu tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. É Jesus falando. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que meu Pai me mandou dizer. Jesus repetindo as palavras do Pai. E ele já está avisando, ele já estava avisando 2000 anos atrás que haverá um julgamento. E que a gente vai ser julgado pelas nossas escolhas. Então, ele é juiz, ele se manifestará no fim dos tempos, né? Que já está próximo, deve estar próximo, né? E ele fala que a gente vai ser julgado pelas nossas escolhas. Então, isso dá o quê? Dá medo? Não, dá temor de Deus. Temor de Deus. Eu não sei se vocês lembram, tem uma pregação do pastor João sobre temor de Deus. E eu, quando eu estava fazendo esse estudo aqui, o temor de Deus veio no meu coração, porque Ele é soberano e a palavra dele se cumpre. Amém. Então, hoje nós cantamos que eu sou livre. Ele me deu liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha. 2 Coríntios 3, 17. Cadê? Aqui. Ele fala assim, pois o Senhor é o Espírito. Concordam comigo? Ninguém viu a Deus. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se o Espírito habita em mim, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre do domínio de pecado. Eu sou livre para escolher. Eu sou livre para decidir. Tá? Eu sou livre. Que mais? Tiago 2,12. Ele fala assim, portanto, em tudo que dizerem ou fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei da liberdade. Temos liberdade? Temos. E a gente vai ser julgado pelas nossas escolhas. A liberdade está conosco. Mas a gente vai ser julgado por isso, pelas nossas escolhas. E 1 Pedro 2,
16 fala: porque vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Por que ele fala isso? Porque nós fomos comprados pelo seu sangue. Ele pagou um preço. Então, a gente está unido com Deus. Nós somos escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal ou fazer o que está errado. Tá? Então, muitas vezes eu sou livre. Posso fazer o que eu quero. Só que a palavra fala: olha, tudo podes, porém nem tudo te convém. A palavra é tão incrível que ela nos avisa de tudo. Se a gente não faz, é porque a gente não lê a palavra. Porque a palavra nos fala: olha, cuidado, eu te dei a liberdade, porém, cuidado você escolha, porque nem tudo te convém. Você pode fazer. O que mais? Então, o que é essa liberdade? Essa liberdade é para escolher. Eu escolho agir de acordo com as leis e os mandamentos de Deus. Eu tenho essa liberdade? Eu tenho. Alguém vai me forçar a obedecer os mandamentos? Não. Mas a minha escolha tem que ser nessa liberdade pelos mandamentos de Deus, pelas leis de Deus, pelo agir de Deus, por aquilo que está na palavra. Essa é a liberdade que eu tenho de poder fazer. Só que eu vou ser julgado também por aquilo que eu escolho, tá? Que mais? Agora, quem concorda? Deus é bom? Fala comigo. Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ler Lucas 18, 19, que fala sobre isso. E Jesus falando, porque alguém chamou ele num diálogo que teve aí, falou: bom mestre. E ele fala: por que você me chama de bom? Olha o próprio Deus falando: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus: apenas Deus é verdadeiramente bom. Ele é bom, sempre é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Ele é o amor perfeito. Alguém já leu 1 Coríntios 13 alguma vez? Esse é o amor de Deus. Esse é. Tudo dá, não pede nada em troca. Tá? Tem paciência. Não se irrita com a gente, é tolerante. Esse é o amor de Deus. A gente está longe disso aí, né? Mas com esse amor, Ele nos ama. Com esse amor, Ele nos ama. E 1 João 4:8 fala assim: quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, se nós somos amados com esse amor, nós temos, isso a palavra fala, amar o nosso irmão com esse amor. É difícil? Não é fácil, mas o Espírito de Deus habita em nós e Ele nos leva, nos dá a possibilidade, o poder para poder mudar esse amor mundano que a gente tinha pelo amor de Deus, pelo nosso irmão, tá? Ele é misericordioso, hein? Quem concorda? Amém, né? Efésios 2, 4, 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Tá? O amor dele é tão grande e a misericórdia dele é tão grande. E a misericórdia, diz a palavra, que se renova cada dia. A sua misericórdia se renova cada dia por nossas vidas. Tá? Então, que mais? Ele é tão bom, Ele é tão perfeito no seu amor, Ele é tão misericordioso que Ele enviou a seu Filho Jesus, né? E fomos salvos pela graça, tá? Efésios 2:10 fala isso. Pois somos obra-prima de Jesus. Olha que coisa linda. Quem se sente como obra-prima de Jesus? Amém, né? Glória a Deus. Vamos sorrir para isso? Isso é bom. Obra-prima de Jesus, criados em Cristo. Nós somos obra-prima em quê? Em Cristo, tá? Em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, tudo aquilo de bom que a gente faz, a gente faz com essas boas obras. É porque Deus planejou isso já para a minha vida e para a tua vida lá atrás, desde antes de tudo. Então, Ele é soberano. Às vezes a gente fala: olha como eu sou boa,
Olha que bom que eu faço. Eu dei comidinha para esse homem de rua. Eu dei... Gente, Ele já planejou essa boa obra que você e eu faremos também. Que mais? Deus é soberano, Ele governa, nos deu livre-arbítrio, só repassando, né? E Ele criou seres responsáveis. Nós somos seres responsáveis por nossas atitudes. Então, Ele não manipula, Ele não controla, Ele governa. E nos deu a liberdade de escolha, porque nós somos responsáveis por nossas escolhas. A soberania de Deus. Deus tem um plano perfeito e um propósito eterno para nossas vidas. O plano dele é perfeito, pode ter certeza. E o propósito dele é eterno. Para vocês e para mim. Juízo final. Isso é no final dos tempos. Em Atos 17, 10. Não, 17, 30 e 31. Vou abrir porque é um texto maior. Ele fala assim. Pois ele começa 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, Jesus. E mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Então, Ele estabeleceu. Antigamente, aquilo que nós éramos antes de conhecer Jesus, Ele não está levando em conta, tá? Porque na ignorância, a gente não sabia. Eu não conhecia, então Ele não vai cobrar por uma coisa que a gente não conhecia. Mas Ele quer que todos se arrependam. Então, Ele está pedindo que o mundo se arrependa, porque Ele estabeleceu um dia, já desde sempre, para julgar o mundo com justiça. É justiça dos homens? Não é. É justiça de Deus. E a gente pode confiar muito mais na justiça de Deus do que na justiça dos homens, com certeza, tá? E para finalizar, isso traz em meu coração, e espero que no coração de vocês, reverência pelo nosso Deus, pela soberania dEle. E temor de Deus. Temor porque Ele é fiel, Ele é soberano, Ele vai cumprir todas as promessas e Ele vai cumprir tudo aquilo que está escrito nesse livro. Na minha vida, na vida de vocês e no mundo inteiro. E esse versículo final, Hebreus, fala assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, esse reino que Deus liberou nas nossas vidas, reino de Deus, né? Venha o teu reino. O que é esse? Venha o teu reino. Esse reino inabalável de paz, de justiça, de amor, de alegria. Esse é o reino de Deus. Uma vez que nós recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus adorando com reverência e santo temor. Amém? Então, eu quero orar. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. No meu coração, Senhor, isso dá temor de Deus. Temor, assim, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua soberania, Senhor. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é bom. O Senhor enviou a seu Filho para que nós aprendêssemos com Ele, para que a gente possa ser parecido com Ele e se aproximar de Ti, Senhor. Traz esse temor no nosso coração, Senhor. E que a partir de hoje a gente possa decidir, escolher por Ti, pelos Teus mandamentos, pelo agir de Cristo, pela Tua palavra, Senhor. E que toda a honra em nossas vidas, Senhor, seja dada ao Senhor, Pai. Amém, Pai. Amém? Amém, gente. Obrigado, querida. Foi ótimo, porque fazia tempo que, de fato, a gente não refletia sobre a soberania de Deus. E como ela bem colocou,
Não é um dos temas mais fáceis, mais simples. Até porque, a princípio, nós temos um desejo nato de mandar, não é mesmo? Vê as crianças pequenas, elas já nascem mandando, meu. Então a gente tem isso na nossa primeira natureza, que a gente quer mandar, que a gente acha que está certa, que tem razão. Então só o fato de você ouvir a palavra que Deus é soberano, já dá um ou só eu? Dá. Mas a hora que você entende, como hoje podemos entender, que é uma bênção ele ser soberano. Por que é uma bênção ele ser soberano? Mais do que ela explicou. Porque pelo fato dele ser bom, misericordioso, gracioso, bondoso, perfeito, amoroso, então a soberania dele é em nosso favor. Não é contra nós. Não é nos controlar, como ela bem colocou. Nós temos um Deus que ele propõe algo para nós. Como ela falou em Deuteronômio 30. Hoje eu coloco diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas, por favor, peço que escolha da bênção. Então ele propõe para você e para mim um caminho maravilhoso de vida eterna aqui já, nesse momento, e não só lá. Aqui você pode desfrutar da vida eterna. Então Deus, ele propõe, e aí ele dispõe. Dispõe de que maneira? Através da palavra. Se você começa a ler, como ela falou, eu não conhecia a palavra, fui conhecendo a palavra, eu vi que eu era rebelde, eu vi que não era tudo isso. Então ele dispõe através de um culto como esse, ele dispõe através de um louvor, ele dispõe através de um jejum, ele dispõe. Então ele propõe, ele dispõe, mas ele não impõe. Isso é tremendo. E por que ele não impõe? Porque ele é amor. E se o amor impuser, ele deixa de ser amor. Eu não posso exigir, por exemplo, dos meus filhos que eles me amem. Não, eu sou teu pai, você tem que me amar. Eu posso exigir que eles me respeitem. Mas amar? Como é que eu vou exigir de alguém que me ame? Não, eu te gerei, paguei escola, te dei iPhone, então você tem que me amar. Não, amor não pode ser imposto. Então isso torna essa soberania de Deus algo ainda mais maravilhoso, porque é um Deus que poderia, inclusive, falar, não, é o seguinte, eu vou criar todos esses caras aqui, mas vai ser um robozinho, e acabou o assunto. Nossa! Não, ele cria e fala, você vai ter que escolher. Eu torço para que a tua escolha seja alinhada com a minha, porque a minha vontade para você, João, é boa, perfeita e agradável. Uau! Mas a escolha é tua. Você quer ver um exemplo? Lá na farmácia, acho que a maioria aqui sabe que além dos espaços empresariais que, graças a Deus, voltaram e que a gente já mexe com isso há 22 anos, mas de 2 anos para cá eu também me meti agora numa farmácia de manipulação. Só um maluco como eu mesmo. Mas quando Deus resolve fazer... E lá na farmácia surgiu já há alguns meses, e não poucos, um mendigo, morador de rua, e que escolheu a farmácia para ser a casa dele. As pessoas até não se conformam como é que eu não enxoto eles, mas eu não tenho coragem de enxotar o cara. Eu não tenho coragem. E ele não atrapalha, então ele de manhã ele fica na parte de baixo lá e tal, e só à noite que ele sobe, porque se ele ficasse em cima, é raro alguém ir buscar medicação lá, porque a gente faz 99% a gente entrega, mas às vezes vai. E se a pessoa, uma senhora subir e deparar com um cara lá, talvez não vai entender. Bom, mas conheço ele já tal. E aí outro dia eu estava saindo, eu falei, eu lembrei do pastor Arlen. Acho que quem estava aqui lembra da história. Um homem de Deus, virou pastor, mas durante 7 anos ele viveu na rua. Lembram disso? Testemunho dos mais marcantes na minha vida. Viveu na rua exatamente como Eliseu, é o nome dele, Eliseu. E Deus restaurou a vida, porque teve uma organização também que cuidou, tal. E eu lembrei, falei, Eliseu, tem uma organização que poderia te ajudar, cara, que, sabe, vai cuidar de você, vai... Não quer. Viver na rua, não toma banho, não sei como é que come, não sei como é que nada, dorme no chão, tem um cobertorzinho que não vale nada, nesse frio todo. Não, seu João, eu durmo tão bem aqui, eu quase que falei, como você pode dormir bem aqui? Você entende?
Você entendeu? Então, esse passo, ele propõe, ele dispõe, mas você precisa provar, como bem foi falado. Prova. E prova. Essa história de provar me lembra muito um cara chupando uma laranja e fala para o amigo assim, nossa, cara, essa laranja tá uma delícia. Aí outro, numa arrogância pseudo-agricultor, falou, olhando por essa casca rugosa, essa laranja não está doce. Ele falou, estou te falando que essa laranja está doce. Ele falou, eu estudei isso. Eu estudei em Piracicaba, fiz curso, fiz pós-graduação, fiz doutorado, e só de olhar a casca eu sei que não está doce. O outro falou, eu estou te falando que está doce, agora tem um jeito de você saber. Quer saber? Prova. Deus, você precisa provar. Por incrível que pareça, Ele propõe, Ele dispõe, mas eu e você temos que provar da bondade, provar da graça, provar do perdão, provar da misericórdia, provar da soberania dEle, porque é em teu e em meu favor. Amém? Vou chamar o grupo do louvor aqui para a gente continuar nesse espírito de adoração a Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Agradeço mais uma vez a palavra pertinente, necessária para esses momentos que a gente precisa de fato tomar esse passo, dar esse passo, porque cabe a você. Ele não vai fazer por você, Ele não vai fazer por mim, senão, se Ele fizesse, Ele deixaria de ser amor, e Ele é, na essência dEle, amor. E continuamos juntos na leitura, na força do Senhor.